Vamos lá, fase de grupos da Champions League, segunda rodada, pelo grupo A. O Bayern de Munique venceu por 2-1 fora de casa o Copenhague, na Dinamarca. Vitória então do Bayern de virada, né? Foi de virada. O Matis Tel fez o gol da vitória do Bayern. Jogo sofrido também, fácil, mas o Bayern segue 100% de aproveitamento, um dos poucos times aí que venceram os 2 jogos aí nesse início de Champions, enquanto o Manchester United, que seria a segunda força do grupo, né, que perdeu de 4-3 para o Bayern na primeira rodada lá em Munique. O Manchester United perdeu em casa de 3-2 para o Galatasaray, que havia empatado em 2-2 com o Copenhague na primeira rodada. Grande vitória do Galatasaray. Mal o Icardi decidiu o jogo. Né? Depois de perder um pênalti, ele fez um golaço de cavadinha. E uma atuação terrível do goleiro Naná. Incrível aí esse desempenho horrível que ele está tendo nesse início de página no Manchester United. O time do Erik ten Hag está péssimo e isso me deixa muito feliz. Enfim, o Højlund está sendo o destaque do time, né? O artilheiro da Champions junto com o Julian Álvares. Tá marcando muito gol aí o Haaland dinamarquês, que foi contratado, veio da Atalanta, né? Uma boa contratação, bom centroavante, tá marcando seus gols. Só que o United, pelo visto, o problema da defesa não é só o Maguire. Agora o problema também é o Onana. O problema também é o Lisandro Martins, o problema também é o Varane, o problema também é o Casemiro, que foi expulso, inclusive, né? Terceira expulsão dele já no Manchester United. Mas a culpa foi do Naná. O Casemiro foi expulso para consertar a cagada que o Naná fez. E no fim das contas deu certo a expulsão do Casemiro, né? Porque o Icardi perdeu o pênalti. Ele fez o pênalti e o Icardi perdeu. Só que logo depois, já na reta final, porque o Icardi gosta de emoção, né? O Icardi gosta de emoção. Perigoso. Como disse o Jorge Igor. O Icardi foi lá e fez um golaço. E cobriu o Naná e fez o gol da vitória do Galatasaray, 3-2. O time então tem 4 pontos. Está em segundo lugar, o Bayern tem 6, está em primeiro. Há chance do time turco se classificar, enquanto o Manchester United pode ser eliminado. Nesse momento nem vaga de Europa League está pegando, né? Não somou ponto nenhum. O Copenhague tem 1 ponto do empate com o Galatasaray na primeira partida. Na próxima rodada, o Galatasaray enfrenta o Bayern. Joga em casa, é uma torcida assim fantástica que tem o Galatasaray. Você pode ver até pela rede social, né? Você entra lá no Instagram da Champions League, no Twitter, mas tem a torcida do Galatasaray. E eles fazem uma festa incrível também no estádio deles. O Bayern teve dificuldade contra o Copenhague, é previsto que vai ter dificuldade também contra o Galatasaray, até porque o Tuchel eu acho que não faz um trabalho muito bom, né? Eu prefiro o trabalho do Nagelsmann, mas a diretoria do Bayern não, né? Enfim. Enquanto é que tem Hag estiver no Manchester United, eu espero que o Manchester United se lasque, né? E os Glazers também. Grupo B. No grupo B temos aí o Lens, que venceu o Arsenal, cara. Talvez o resultado mais surpreendente da primeira rodada, vitória de 2-1 do Lens para cima do Arsenal na França. O Lens que foi vice-campeão francês, está mal nesse início de temporada lá na Ligue 1, está na zona de rebaixamento. Havia perdido na primeira rodada, aliás, perdeu para o Sevilla na primeira rodada, enquanto o Arsenal tinha goleado o PSV. Agora o Lens consegue a vitória e o Sevilla empata com o PSV em 2-2. O Sevilla é aquela coisa, né? Aliás, o Sevilla empatou também com o Lens na primeira rodada. Desculpa, falei que tinha vencido, mas foi empate. O Sevilla então está com 2 pontos. Tava com o jogo na mão contra o PSV. Aí parece que o Sevilla vê, vou ficar em primeiro lugar do grupo. Não, eu tenho que ficar em terceiro para ir para a Europa League, né? Então, vamos tomar um gol aqui para empatar, né? E aí o Sevilla vai para a posição que ele gosta, que é o terceiro lugar do grupo, já avisando a classificação para a Europa League, enquanto o Lens lidera com 4 pontos, grande surpresa. O Arsenal tem 3, está em segundo lugar. E o PSV Eindhoven da Holanda é o último com 1 pontinho apenas. Surpreendente, né? O Lens está liderando. Decepcionante a atuação do Arsenal, né? Pelo grupo C, o Real Madrid jogou contra o Napoli, um grande jogo para mim nessa rodada da Champions. Os 2 jogos aí desse grupo foram muito bons, é o mesmo resultado, 3-2 para os visitantes. 3-2 para o Real Madrid contra o Napoli, 3-2 para o Braga contra o União Berlim. Vinícius Júnior marcando o gol. Estreia dele nessa edição da Champions, né? Não jogou a primeira partida, estava machucado ainda. Marcou gol com a assistência do Bellingham, que mais uma vez jogou demais. Deu assistência para o Vini, fez um golaço. O Valverde também fez um golaço. O gol não foi dele, né? Que a bola foi no travessão, voltou nas costas do goleiro. Na cabeça do goleiro, bateu na cabeça do Meg, entrou no gol. Mas foi um jogo aí muito bom. Com o Real saindo na frente.
com o Napoli indo buscar a virada e o Real virando de novo, né? Duas viradas, jogo incrível. Mais uma atuação fantástica do Jude Bellingham, para mim, o melhor jogador do mundo neste momento, né? Na atualidade, ninguém está jogando mais que o Jude Bellingham. E isso com apenas 19 anos, né? Ainda não fez 20. O Braga então ganhou de 3-2 o Union Berlin de virada na Alemanha. O Union Berlin, que é um time estreante da Champions, fazendo história. Fez 2-0 no primeiro tempo. Acho que ainda no final do primeiro tempo, no começo do segundo, eles tomaram um gol de empate. E o Braga virou na segunda etapa, com direito a gol também. Grande vitória do time português. A classificação do grupo C, então, no momento é Real Madrid com 6 pontos na liderança. Napoli em segundo com 3, empatado com Braga. Union Berlin ainda não somou nenhum ponto. No grupo D, temos a Real Sociedad com 4 pontos, empatada com a Inter de Milão. Na rodada de número 2, a Inter venceu por 1-0 o Benfica, enquanto a Real Sociedad venceu por 2-0 o Red Bull Salzburg, lá na Áustria. Então, empatados na liderança, né? Sociedad e Inter que empataram em 1-1 na primeira rodada. Os dois venceram, 4 pontos para cada um. Inter que foi finalista da última edição. Salzburg tem 3 pontos e o Benfica tem 0. Decepcionante o início do Benfica, né? Não pela derrota para a Inter de Milão, inclusive eliminou o Benfica nas quartas de final da temporada passada, mas sim pela derrota para o Salzburg, né? Em casa, com aquela expulsão bizarra do Antônio Silva. No grupo E, o Atlético de Madrid está liderando, né? Empatado com a Lazio, eles empataram em 1-1 na primeira rodada, gol de goleiro do Provedel. Dessa vez o Provedel não fez gol, mas a Lazio ganhou no finalzinho de novo, né? 2-1 por cima do Celtic, Pedro marcou o gol da vitória, o ex-Barcelona, ex-Chelsea também, ex-Roma, agora joga na rival Lazio, né, e decidiu a partida contra o Celtic da Escócia. E o Atlético de Madrid, num grande jogo também contra o Feyenoord da Holanda, venceu por 3-2. O Feyenoord teve a maior parte das chances do jogo, mas o Atlético de Madrid buscou a virada, né, saiu perdendo. Teve um gol de bicicleta do Griezmann, para muitos o gol mais feio de bicicleta da história. É o gol de bicicleta mais feio de todos os tempos. Mas, de qualquer forma, o Griezmann tá jogando muito. E eu acho até que foi injustiçado ali na bola de ouro no The Best. Pelo final de temporada que ele teve, pela Copa do Mundo que ele fez, apesar de não ter marcado nenhum gol, mas jogou muito. Vitória do Atlético de Madrid, então, por 3-2 para cima do Feyenoord. Classificação: 4 pontos para o Atlético, 4 para o Lazio, 3 para o Feyenoord, 5 para o Celtic. Grupo F, Newcastle está liderando. O grupo da Norte, onde o Borussia Dortmund empatou em 0-0 com o Milan. Incrível como esse Milan cria chance que não faz gol, cara. Foi assim com o Newcastle na primeira rodada no San Siro e foi assim, Signal Iduna Park, com o Borussia Dortmund. Só deu o Milan o jogo todo. Pouquíssimas chances do Borussia, só que o time rossonegro não conseguiu botar a bola na rede e ficou 0-0. 2 pontos somados então para o Milan. O time que não perde, mas também não ganha. Um time que não faz gol, mas também não sofre, né? O Newcastle então ganhou de 4-1 do PSG, goleada. O Paris Saint-Germain voando sem Messi e sem Neymar, né? Estamos vendo aí. O Mbappé apagadíssimo, dá para dizer que ele pipocou sim, porque ele não chamou a responsabilidade. Olha, eu sempre falo, né, ano após ano, que o problema do PSG é o meio campo. O ataque é bom, a defesa é boa, mas o meio campo é fraco. E quando você tinha um jogador como o Neymar, ele compensava a falta de criatividade no meio campo. E ainda quando você tinha o Neymar e o Messi juntos. Agora você não tem mais nenhum dos dois. O Mbappé é craque, para mim ele joga muito, só que ele não tem a criatividade que o Neymar e o Messi têm. Então ele não vai compensar o problema do meio campo. Que não tem mais o Verratti, que era o jogador mais criativo desse meio, foi embora também pro Qatar. Quem sobrou no meio campo? Não estou dizendo que os jogadores que estão ali são ruins. Esse Zaire Emery, bom jogador, tem talento, mas não... Cara, tem alguém ali com mais renome, né? Com mais recursos. O Gatti, bom volante também, mas não... Pô. E a defesa, que é boa, no papel é boa, mas o Marquinhos não tá jogando nada desde a Copa do Mundo. Aliás, não é que ele tá jogando nada, ele tá jogando muito mal. O primeiro gol ele deu de presente pro Newcastle, né? Aí contratou o Skriniar, grande zagueiro também, já esteve entre os melhores pela Inter de Milão. Não acho que ele teve culpa, assim, mas também não jogou bem, foi mal, a defesa toda foi mal. Inclusive o Donnarumma, que chegou a salvar várias vezes, porque era para ser mais de 4 no Newcastle. Grande vitória do Newcastle, depois de 20 anos aí fora da Champions League, primeiro jogo em casa, no St. James Park, torcida fazendo festa, espetacular. Merecida a vitória do Newcastle.
E eu vou dizer aqui, eu acho que o Newcastle ganha a Champions antes do PSG, hein? Já pensou? E eu vou falar mais uma, né? O Bruno Guimarães que jogou demais. Todo mundo quer jogou bem. O Bruno Guimarães seria um nome que encaixaria perfeitamente no PSG. Ele jogava no Lyon, assim como o Paquetá também jogava. Eu não sei porque o PSG não fez nem proposta para esses caras. Não dá para entender, né? É... grupo do Manchester City, atual campeão, 6 pontos para ele. Jogou contra o RB Leipzig e venceu por 3-1 lá na Alemanha. Saíram na frente, tomaram empate, mas venceram o jogo. Haaland passa em branco, ainda não marcou nessa Champions League. Quem está marcando muito é o Julian Álvares, cobrando falta como ninguém também. É, Dando assistência, o Julian Álvares está jogando demais. Jeremy Doku, que foi uma grande contratação. E olha que o Manchester City, né, é um time que perdeu jogadores como o Gundogan, perdeu o Mahrez, quase perdeu o Bernardo Silva também, mas ele ficou. E soube reforçar bem, né? Tipo, trouxe o Kovacic para o lugar do Gundogan, trouxe o Doku para o ataque, né? Já que tava faltando peças ali, né? Ainda mais que saiu do Mahrez. Enfim, o time está indo bem. E mais uma vez é um dos favoritos ao título. Estrela Vermelha empatou em 2x2 com o Young Boys no outro jogo do grupo. O City tem 6 pontos, o Leipzig 3, Young Boys 1 e Estrela Vermelha 1 também. Para encerrar o grupo H, o Barcelona está liderando 6 pontos. Venceu por 1-0 o Porto em Portugal, no estádio do Dragão. Gol do Ferran Torres, um presentaço do Romário, jogador do Porto, né? E aí o Gundogan aproveitou e deu assistência para o Ferran Torres marcar. Foram companheiros também no Manchester City, né? Se reencontrando no Barcelona. Notícia ruim para o torcedor do Barcelona é que o Lewandowski saiu machucado. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora, espero que não seja muito. No outro jogo do grupo, o Shakhtar Donetsk venceu por 3-2 o Royal Antwerp. 3-2 para o Shakhtar Donetsk. Barcelona lidera com 6 pontos, o Porto tem 3, Shakhtar também. E o Royal Antwerp tem 0. Julian Álvares é o artilheiro, junto com o Højlund. Os artilheiros estão em Manchester. A diferença é que um time ganhou 2 jogos e o outro não ganhou nenhum, perdeu os 2. Né? Mas a culpa não é do Højlund, né? Se não fosse ele, nem gol o United teria. Né? Ele e o Casemiro marcaram todos os gols do time. Brais Mendes, do Real Sociedade, tem 2 gols também. Bellingham, Bucari do Estrela Vermelha, Sican do Shakhtar, Galeno do Porto. Inclusive, vamos convocar ele para a seleção brasileira, senão Portugal vai levar, hein?